27 anos e 3 meses de prisão para o Bolsonaro. Esse é o resultado da condenação do STF que saiu agora à noite. Surpresa zero. Surpresa zero com esse resultado. Ou alguém que está aqui me assistindo esperava, tinha a esperança de que haveria um resultado diferente disso. Gente, quem é de direita já sabia que o resultado seria esse. Quem é de esquerda já sabia que o resultado seria esse. O que nós vimos nesses últimos dias foi uma grande encenação, um grande teatro para confirmar aquilo que já estava decidido antes mesmo do julgamento começar. Um absurdo por completo. Apesar do voto impecável, perfeito do ministro Fux, destruindo a tal da trama golpista, as narrativas que se criaram com a finalidade específica dessa farsa para simplesmente retirar o Bolsonaro das eleições do ano que vem. Gente, o resultado, a forma com que foi feito esse julgamento é um grande tapa na tua cara. É um grande tapa na cara do Brasil, na cara da democracia. É um grande tapa na cara da Constituição. Grande tapa na cara de quem é de direita. É um grande tapa na cara, inclusive, de quem é de esquerda, mas que conhece um pouquinho de direito. Conhece um pouquinho de direito de processo penal. Gente, apesar da surpresa zero, esse resultado não pode deixar de causar indignação. Porque é um resultado completamente construído com ativismo político. Completamente construído por ativismo judicial. Como é que pode haver um julgamento de um caso como esse por 5 ministros, sendo um deles o Alexandre de Moraes, que dispensa comentário, e os outros 4 indicados pelo próprio PT, 3 pelo Lula e 1 pela Dilma Rousseff. 5 ministros que decidiram o futuro do país, na medida em que tira o Bolsonaro da disputa. Nem no plenário do STF não foi votado. E olha, que o que o ministro Fux falou, que é a coisa mais óbvia de quem conhece um pouquinho de direito, esse julgamento jamais poderia ter sido feito no STF. O que aconteceu com o Lula quando ele foi julgado? Ele era um ex-presidente da República, como é agora o Bolsonaro, um ex-presidente da República. Como é que o Lula foi julgado? Ele foi julgado em primeira instância, condenado por corrupção. Ele foi julgado em segunda instância, condenado por corrupção. Terceira instância, condenado e foi preso. Mas ele passou pelas instâncias, a primeira, segunda e terceira. Por que o Bolsonaro é julgado direto no STF e por 5 ministros de uma turma? Sendo 4 deles, como eu disse, indicados pelo próprio PT. Uma grande enganação que causa indignação. A indignação é por ver que todos nós, a população brasileira é vítima desse resultado. Não é só o Bolsonaro que é vítima. Gente, a democracia é vítima, a justiça é vítima. Não é possível que um juiz, que um magistrado que vê um resultado desse concorde com esse absurdo que acontece. A menos que seja completamente doutrinado, alienado, que aliás é o que a esquerda tem feito com muita força dentro das universidades, para ter a cabeça completamente alienada, doutrinada pela visão ideológica. E querer ver a condenação por ativismo político. Agora, quem estudou um pouquinho de direito, quem estudou um pouquinho de processo penal, não pode aceitar um resultado desse. Quem estudou um pouquinho de Constituição. Gente, o ministro Fux, ele simplesmente destruiu toda essa narrativa, essa farsa da tal da trama golpista. Ele deu aula para os outros ministros que não são juízes de carreira, como ele é um juiz de carreira, que apesar de não gostar do Bolsonaro, teve caráter e teve capacidade e preparo de um juiz, de um verdadeiro magistrado. Agora, o que nós queremos saber é o que vai fazer daqui para frente agora o Congresso Nacional, o que vão fazer os deputados federais, o que vão fazer os nossos senadores da República para pôr um freio nesse absurdo, desse ativismo político, ideológico, judicial que está acontecendo no STF. Agora um deputado federal, um senador, vai dizer que não tem argumento. É só pegar e ver um pouquinho, pegar um resumo do voto do ministro Fux. Ali ele desenha o que é Constituição, ele desenha o que é direito, ele desenha o que é processo penal, o que é direito à defesa, o que é direito ao contraditório, o que é o tempo que leva para um processo desse ser julgado, como que deveria ser o processo, a incompetência absoluta do STF para fazer esse julgamento. Então, qualquer deputado federal, qualquer senador tem argumento agora embasado no voto de um ministro do STF, que é o ministro Fux. Então, vamos esperar. O que podemos fazer? Esperar e cobrar que os deputados federais, que os senadores ajam e que, por justiça, promovam o quanto antes essa anistia. Porque não é possível aceitar sem indignação, de braços cruzados, esse absurdo que aconteceu com esse julgamento do Bolsonaro, que não é, como eu disse, uma condenação só do Bolsonaro. É um grande tapa na cara do povo brasileiro, do Brasil, da democracia, da Constituição, de tudo que é ordem, de tudo que é lei nesse país.